ela vem? De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta? De onde ela vem? De onde ela vem? Eu acho que vale a pena a gente lembrar e a gente ressaltar que quando o livro foi concebido, nós duas éramos professoras da mesma série, na mesma escola. Eu tinha algumas turmas e a Cibele outras turmas do nono ano. Então, nós planejávamos juntas, compartilhávamos o planejamento e depois a gente se encontrava e contava o que tinha acontecido na sala de aula. E naquele momento a gente desenvolvia um projeto chamado Projeto Poesia. E foi dessa experiência de trabalhar com a poesia na sala de aula, junto a jovens de 14, 15 anos, que surgiram as primeiras ideias. Tudo o que acontecia na aula, os incômodos, os deslumbramentos, as perguntas, as angústias, as inquietações dos alunos, tudo aquilo era um material muito importante sobre o qual a gente se debruçava para pensar como é que a aprendizagem acontece, como é que a poesia contribui para a formação do leitor, como o nosso projeto pedagógico se concretizava e de que material a gente sentia falta, o que a gente gostaria de ter para que aquelas aulas fluíssem ainda de uma forma ainda mais adequada, mais potente. E nesse processo, nós trabalhávamos com a Zélia Cavalcante, que é organizadora do livro e era uma das nossas coordenadoras na época, e ela, então, fez uma proposta muito ousada. Então, já que vocês têm esse desejo e esse ponto de partida tão precioso, que é a experiência docente, a verdade, a realidade da sala de aula, então, por que não a gente transformar esse desejo e essas ideias todas num livro? E aí surgiu, então, a ideia de trabalhar em parceria com o Péricles Cavalcante, musicando os poemas, e esse processo da seleção dos poemas que seriam musicados vale também a pena ser retomado, né, Cibele? Você lembra como foi? Sim, que eu me lembro. A proposta inicial era fazer uma seleção de poemas clássicos. Por que os poemas clássicos? Porque a gente percebia que os alunos tinham um certo preconceito em relação a eles. A poesia clássica era vista como algo, via de regra, né? Nem todos, mas no geral, os alunos ficavam um pouco resistentes na hora de ler poemas clássicos, cuja forma era rígida, né? Eles tinham uma resistência à linguagem, né? As formulações sintáticas, os desafios são maiores, né? O tom coloquial some, então os garotos ficavam um pouco aflitos frente a esses textos e resistentes na leitura deles mesmo, né? Na fruição deles. Então, nós fomos escolher esses poetas que são as pedras no sapato na hora de ensinar poesia, né? E foi muito bom, porque ao revisitar esses autores, a gente foi redescobrindo o valor deles. E cada vez que a gente descobria um poema muito bom, muito legal, de um Olavo Bilac, de um Augusto dos Anjos, a gente ficava encantada. Nós, como leitoras, né? Então, a oportunidade de escrever o livro foi a oportunidade de reavivar, de reacender na gente a paixão pela poesia. E pela poesia clássica. Então, foi uma experiência muito boa. E nesse processo de seleção, então, dos poemas com os quais a gente gostaria de trabalhar, surgia uma questão muito relevante, importante. Os poemas seriam musicados. Portanto, era importante que o Péricles ouvisse o poema cantar alguma coisa para ele. Ele precisava, então, sentir que aquele poema renderia uma canção, que um ritmo se anunciava ou se apresentava de alguma forma para ele trabalhar nessa dimensão. Né? Então, a gente tinha um processo de escolha que, como professoras, que se relacionava com a nossa prática de sala de aula e com o que a gente desejava levar para trabalhar com os jovens e via ali um potencial de atualizar aqueles poemas, de aproximar
os poemas do jovem leitor, e o Péricles pensava em quais daqueles poemas poderiam ser cantados. Alguns dos que a gente gostaria de incluir, ele disse, não, esse não vai dar. Eu gosto muito dele, mas eu não estou conseguindo pensar num caminho para musicar o poema. Então, foi um processo muito interessante também de compartilhar leituras, Sim. em que a gente pode ver que cada um de nós seguia caminhos diferentes para a leitura. E essa é um terceiro aspecto importante do livro, que eu acho importante a gente comentar, essa possibilidade de caminhos para a leitura. Porque tradicionalmente a escola trabalha com o estudo da poesia por meio da história da literatura, né? É uma leitura historiográfica. Então, as escolas literárias, essa é uma escolha para o ensino da literatura já tradicionalmente. Só que a gente reconhece o valor o quanto é importante ensinar a história da literatura no Brasil e no mundo. Entretanto, nós considerávamos na época que há outras maneiras de se chegar na poesia, há outras portas de entrada. E por isso, ao escolher os poemas de diferentes épocas, a gente tentou iluminar algo que não faz parte da história da literatura, mas sim da qualidade estética do texto. E por isso exploramos vários aspectos, outros aspectos que não os historiográficos. Porque a intenção é que esse jovem leitor, esse leitor inexperiente, vamos chamar assim, esse leitor mais inexperiente, que ele venha para a poesia a partir de uma situação de fruição. E depois disso, que ele explore as qualidades estéticas de tal maneira que ele conheça o que é poesia na sua forma. Então, a porta de entrada é outra. Essa ideia de porta de entrada foi uma ideia muito, muito central no nosso trabalho como professoras e depois, evidentemente, na produção do livro. O que significa isso? A gente pensava que para a formação de um leitor crítico, de um leitor que possa fruir a leitura dos poemas e se aproximar e ver sentido naquela prática e se apropriar daquela prática, ele precisa ser livre para olhar para o poema e pensar o que esse texto diz para mim, que curiosidade ele suscita, que convite ele faz, que incômodo ele me traz e por quê, de onde vem esse incômodo, e se sentir, ou não, né? Não sempre incômodo, mas pode ser um deslumbramento, pode ser um interesse. Aline, pode ser também um incômodo no pior sentido da palavra. Pode ser que ele se sinta desafiado no mau sentido, ele não gosta. Ele reconhece que ali, nossa, todo mundo fala que isso aqui é bom, mas por que é bom? Eu não estou entendendo nada, eu não estou gostando, como ele é obscuro para mim, né? Como ele é estranho para mim. Então, entrar no poema por meio do estranhamento, não só por meio da afeição ao texto. Que é uma questão bastante importante, mostrar para o aluno que o efeito de estranhamento ele é tão valioso na leitura da poesia quanto o efeito afetivo que a gente tem com o texto, né? Tem eu sempre, como professora, toda vez que eu me vejo diante de uma situação assim, que pode ser desafiadora para os alunos e que pode gerar mas isso é muito difícil, eu não estou entendendo nada. Eu gosto de pensar numa fala do Antônio Cícero, poeta Antônio Cícero, que ele diz que muitas vezes a beleza está na dificuldade. O prazer estético não precisa vir sempre do fácil, do imediato. Do bonito, do equilibrado, né? Com aquela ideia que a gente percebe que está curtindo, está gostando, está se apropriando daquilo. E eu acho que nesse sentido que pensando nisso, em potencializar essa formação de um leitor que se vê diante de um texto e que tem um repertório de caminhos e pode acionar um repertório de estratégias e de possibilidades para interação com o texto, é que nós pensamos, então, nessas portas de entrada. Sim. Para a leitura que foi baseada numa teoria específica
que a gente usou como ponto de partida para depois criar. De onde ela vem? De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas, criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? De onde ela vem? De onde ela vem? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. De onde ela vem? De onde ela vem? Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente e quase morta esbarra no mulango da língua paralítica.